Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, o novo calendário do futebol brasileiro. Parece mentira, parece ilusão, mas chegou o dia da gente falar sobre isso. Melhorou. Podia ser melhor? Podia ser melhor, mas melhorou. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, chegou o dia da gente falar sobre calendário, o novo calendário do futebol brasileiro. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você fazer o seu download do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR para estatística, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real. Tudo isso de graça no seu celular, no seu tablet, no seu dispositivo, tá? Você não paga nada nem para baixar, nem para usar o Flash Score. Só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link, fazer o download e começar a usar. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de quinta-feira e aí eu tenho que soltar um aleluia. Aleluia! Depois de uma vida inteira, quase 50 anos que eu estou, finalmente nós teremos uma temporada do futebol brasileiro começando com o maior torneio de futebol do país. Isso é algo que parece básico. Se você contar isso para qualquer lugar do mundo, os caras vão ficar malucos para entender. É a mesma coisa que você chegar para o inglês e falar assim, ó, sabe a temporada do futebol inglês? Que começa ali no fim de agosto? Então, os times vão voltar, vão começar a jogar bola, mas a Premier League mesmo só começa em outubro. Tenta explicar isso pro inglês. O inglês vai ficar maluco, a cabeça dele vai ruir. Era o que acontecia aqui no Brasil. E depois de trocentas décadas, isso acabou. A partir de 2026, o Campeonato Brasileiro vai começar no primeiro mês da temporada, no mês de janeiro, tá? Então isso já é algo de se destacar e de se comemorar. Ainda que não tenha, neste primeiro ano, não seja feito da melhor forma, porque vai estrangular o calendário dos clubes, principalmente se Flamengo ou Palmeiras, um dos dois ganhar o campeonato, ganhar a Libertadores, e principalmente para os dois finalistas da Copa do Brasil, ou para os 4 semifinalistas da Copa do Brasil de uma maneira geral. Mas num primeiro ano, para 2027, já vai estar melhor se o calendário for cumprido realmente, tá? Então, isso é algo que você tem que aplaudir. Começar o Campeonato Brasileiro no primeiro mês da temporada é algo que o Brasil precisava fazer há muito tempo e vai fazer dessa vez. Mas eu vou dar uma passada aqui nos pontos do calendário, tá? Primeiro ponto que eu queria falar. Este calendário tem um vencedor e o vencedor se chama Samir Chaude. O presidente da CBF falou o que faria e fez. Então ele é um grande vencedor. Eu vou fazer num vídeo mais para frente um vídeo analisando esse começo de gestão do Samir Chaude, tá? Mas só para pontuar aqui, ele é o grande vencedor desse calendário, porque ele disse que faria e fez. Ele disse que ia diminuir estadual e diminuiu. Ele disse que diminuiria número de jogos da elite e conseguiu. Ele disse que traria mais clubes para ter mais jogos no ano e vai fazer. Então, o Samir Chaude é o grande vencedor da divulgação desse calendário, tá? E logicamente que aí eu tô falando do Samir Chaude porque personifica, porque é o presidente da CBF, mas todo mundo que tá lá, o Júlio Avelar, por exemplo, diretor de competições, sai também muito fortalecido, ok? As mudanças no calendário são as maiores mudanças, as mudanças mais significativas no calendário do futebol brasileiro desde 2003, quando o Brasileirão passou de mata-mata, né? O Campeonato Brasileiro passou de ter aquela fase de liga, como se fosse o que acontece agora na Champions, né? Aquela fase de classificação depois de mata-mata virou pontos corridos em 2003. Essas são as mudanças mais significativas no calendário desde 2003. Isso daí já vão 22 anos. Pra você ver como as coisas no futebol brasileiro
elas demoram a mudar. E demoram a mudar por quê? Por conta da politicagem de federações estaduais. Isso é importante ser dito. A politicagem das federações estaduais, a politicagem acabou com esse novo calendário? Não acabou. Não acabou. Inclusive, muitas coisas desse novo calendário estão travadas justamente pela politicagem com federações estaduais. Mas o Samir Chaldie conseguiu tirar um pouco de poder das federações estaduais ao fazer o calendário dessa forma. Então, os estaduais vão perder um pouco de força porque perderam 5 datas e porque parte dos estaduais será disputada em paralelo com o Campeonato Brasileiro, já desde o início do ano, tá? Então esses são os primeiros pontos para falar desse vídeo. Eu gostei das mudanças, mas gostaria mais se fossem algumas outras coisas a serem feitas, tá? E aí, o que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou falar de uma forma geral das mudanças e depois eu vou fazer alguns vídeos em especial de alguns torneios. Por exemplo, eu vou fazer um vídeo só para a Copa do Brasil, porque não gostei das mudanças da Copa do Brasil. A CBF deveria ter ido mais a fundo na Copa do Brasil e eu vou falar detalhadamente disso no vídeo. Não gostei do que foi feito com a Copa do Nordeste. Faltou coragem. Faltou, já que comprou briga com a federação, o Samir Chaldie vai dizer que não comprou briga, mas na prática comprou briga. Já que comprou briga com as federações, eu acho que o que foi feito com a Copa do Nordeste empobrece muito o torneio. Vou fazer um vídeo só para isso. E vou fazer um vídeo falando só de Série C e Série D, tá? Porque acho que é importante falar de Série D e Série C detalhadamente. Então nesse vídeo aqui eu vou falar das mudanças num geral que para mim foram boas, mas poderiam ter sido melhores, tá? Para isso eu vou usar essa arte aqui que tá lá da TNT Esportes pra gente ir passando ponto a ponto. Vamos lá. Supercopa Betano Rey abrindo oficialmente a temporada. Bacana. Bacana. Não dá mais para a Supercopa ser jogada lá para fevereiro, depois que os times já... Não, vai abrir o calendário nacional com a Supercopa. Excelente medida. Brasileirão começará em janeiro, durante estaduais e indo até dezembro. Aplausos. É o básico, mas aplausos. O principal campeonato de futebol deste país tem que começar no começo da temporada. Ponto. O Samir Chaldie fez. O Campeonato Brasileiro vai começar no dia 28 de janeiro. Poderia ter sido um pouquinho depois? Sim. E acho que será nos próximos anos. Mas para esse primeiro ano, que ainda tem muita coisa encavalada, começa em 28 de janeiro. Os clubes vão ter que entender isso. Os clubes vão ter que entender que o campeonato não vai poder mais ter clube empurrando com a barriga janeiro, fevereiro e março. Porque senão já vai ser tungado no Campeonato Brasileiro. Então os clubes vão ter que, entender isso. Mas a medida é muito boa, tá? Copa do Brasil passa a ter 8 fases. Participações de mais 34 times. Espetacular. Espetacular. A Copa do Brasil, ela é milionária. Ela tem quase, de venda de direito de TV, quase 400 milhões de reais. Esse dinheiro tinha que chegar a mais clubes. Então, a Copa do Brasil agora passa a ter 34 times a mais. Excelente medida. 4 primeiras fases em jogo único. Todos os times do Brasileirão entram só na quinta fase. Quinta fase, oitavas, quartas e semi em ida e volta. Final em jogo único, fechando a temporada. Outra ótima decisão. A final da Copa do Brasil fechar a temporada. O que eu não gostei na Copa do Brasil e vou falar detalhadamente no vídeo. Faltou a CBF claramente coragem para colocar mais fases em jogos únicos. Pelo menos
pelo menos a fase 30, de 16 avos, né? A fase anterior a oitavas. Por quê? Porque acho péssimo que na quinta fase, que tem 32 clubes, desses 32, 20 sejam os clubes da Série A. Eu acho que é beneficiar demais os clubes da Série A. Os 20 clubes da Série A entrarem depois é excelente, é ótima medida. Isso é uma excelente medida para tirar jogos do time da elite, dos times da Série A, que precisavam serem tirados. Mas os clubes da Série A não deveriam entrar na fase com 32 clubes. Eles deveriam entrar na fase com 64 clubes. E aí você colocaria 20 da Série A em meio a 64. Você dilui ali. Agora são 20 clubes da Série A entrando numa fase de 32. É um número muito grande. É um número muito favorável para a Série A. Você praticamente transforma a Copa do Brasil, em vez de uma Copa do futebol brasileiro, você transforma numa Copa da Liga. Como se fosse a Copa da Liga lá na Inglaterra. Você transforma a Copa do Brasil numa Copa da Série A com alguns agregados, com 12 times de outras divisões. Eu acho isso muito ruim. Os clubes da Série A deveriam entrar, eu vou falar isso detalhadamente depois. E também não gostei da final em jogo único, tá? Não gostei da final em jogo único, mas isso já é algo que a CBF queria fazer há muito tempo. Há muito tempo. Inclusive, esse post meu aqui, que é de 2022 no meu blog, já dizia que a CBF queria fazer isso, porque era uma informação que eu tinha, só não foi antes porque as televisões não deixaram. E agora a CBF impôs, tá? Mas vou falar mais da Copa do Brasil. Não gostei, num geral, não gostei das mudanças na Copa do Brasil. E vou falar detalhadamente lá. Estaduais terão no máximo 11 datas. Aplauso. Aplauso. Em 10 anos, os estaduais saíram de 22 datas para 16 e agora de 16 para 11. 11 eu ainda acho que é muito para estadual. Para mim, o estadual deveria ter 8 datas. E deu. Mas 11 é melhor do que 16. Né? Tem uma frase lá no Congresso Nacional, né, entre os deputados, que diz o seguinte: na política brasileira, o bom não pode ser inimigo do ótimo. O que quer dizer isso? Você não pode abrir mão do que você acha que já é bom perseguindo o ótimo. Então, assim, os estaduais, eu acho que 8 datas era o máximo que cabia para o estadual. O máximo. Competição ainda que é relevante no aspecto de cultura, no aspecto de história, no aspecto de rivalidade. Então, sou contra zerar, acabar os estaduais. Não. Mas 8 datas. Mas não deu para ser 8, 11. Beleza. 16 era um absurdo. Não podia um estadual durar quase um turno de brasileiro. Então, beleza. Então, 11. Adorei. Os estaduais serem jogados em meio ao brasileiro tira ainda a força dos estaduais, né? Porque entre jogar o brasileiro e o estadual, lógico que qualquer clube que tem um mínimo de senso vai botar o time titular no brasileiro e ver o que dá para fazer no estadual. Mas é isso aí mesmo. Os estaduais hoje, considerando times da elite, hoje representa muito pouco. Flamengo em 21 ganhou só o Carioca. Foi tratado como Flamengo passou o ano sem título. Palmeiras em 24 ganhou só o Campeonato Paulista. Foi tratado como Palmeiras ficou um ano sem ganhar nada. É isso. Hoje a realidade é essa. Então, assim, muito boa a decisão de diminuir o estadual para 11 datas e uma vitória política do presidente Samir Chaude. E eles se enfraquecem 2 vezes porque perdem 5 datas e ainda terão parte do seu campeonato equilibrada disputada simultaneamente com o Campeonato Brasileiro. Vamos continuar aqui. Série C aumentará gradativamente até chegar a 28 clubes em 2028. Boa decisão. Boa decisão. Gostei. Acho que a Série C precisa ser mais forte economicamente, mas também precisa ser mais inclusiva.
Então, isso vai ser trabalhado para em 2027, em vez de 20, jogarem 24 clubes na Série C, em 28, jogarem 28 clubes na Série C. Eu vou falar detalhadamente da Série C no vídeo que eu tratar da Série C. Série D passa a ter 96 clubes. Eu fiz um vídeo há algum tempo aqui falando sobre a Série E, né? Ou E, para alguns lugares do Brasil. Que acabou não saindo do papel. Em contrapartida, a CBF aumentou a Série D. E aí, para evitar que você tivesse problemas na série D, de você ter mais clube para menos vagas, a CBF vai subir 6 clubes da Série D e cair em 2 na Série C, até equilibrar com 28 clubes. A Série D tem algumas questões, que diminuiu o número de jogos garantidos. Hoje na Série D, Série C não, falei Série D. Hoje na Série D de dado, cada clube, todos os 64 clubes jogam no mínimo 14 jogos, quem é eliminado na primeira fase. A partir do ano que vem, a partir de 26, esse número mínimo cai para 10. Em compensação, 32 clubes a mais vão ter 10 jogos. 32 clubes que não tinham 0 passam a ter 10 jogos. E outros 32 que tinham 14 jogos garantidos passaram a ter 10. É ideal? Não, mas é um equilíbrio ali que eu acho que no geral foi bem. A CBF de aumentar o número de clubes, né? Para você evitar, por exemplo, que um Paraná Clube não tenha divisão. Que eu já tratei desse tema aqui no canal também. Vou tratar disso detalhadamente no vídeo que eu fizer de Série C e Série D. Aí começa a vir aqui a questão das Copas regionais. Copa do Nordeste sobe de 16 para 20 times, com uma novidade. Time que está em Copa Sul-Americana ou Libertadores não joga a Copa do Nordeste. Isso eu não gostei. Por quê? Porque só o Bahia, por exemplo, ele nunca mais vai jogar a Copa do Nordeste, a menos que ele faça um campeonato brasileiro ridículo. Porque com o poderio que tem o Bahia hoje, é muito normal a gente imaginar que pelo menos o Bahia vai para a Sul-Americana. Se o Bahia for para a Sul-Americana todo ano, ele nunca mais joga a Copa do Nordeste. Não gostei disso. E aí faltou coragem para a CBF para inverter o eixo. Falar, no Nordeste, os estaduais serão secundários e a Copa do Nordeste vai ser principal. Se você pega as 11 datas de estadual no Nordeste e bota Copa do Nordeste, você resolvia isso, mas faltou coragem para a CBF. Também não vou nem entrar nesse mérito, porque a CBF já tinha entubado nas federações. Se ela faz isso, ela ia massacrar as federações do Nordeste. Aí também não teve força política para fazer. Mas não gostei disso, vou falar sobre isso no vídeo da Copa do Nordeste também. A Copa Verde, ela passa a ter 2 divisões, como se fosse a NBA. Sabe na NBA que tem Conferência Leste e Conferência Oeste? A Copa Verde vai ser assim, vai ter uma Copa Norte com os estados da região Norte e ali vai sair um campeão depois da Copa Norte. A Copa Centro-Oeste, ela volta com os clubes do Centro-Oeste mais Espírito Santo, vão se enfrentando, vai sobrar um campeão. O campeão da Copa Norte com o campeão da Copa Centro-Oeste mais Espírito Santo fazem a final da Copa Verde. Beleza? Também vale a regra. Se tiver algum time, se o Goiás, por exemplo, quando subir para a primeira divisão, for para a Copa Sul-Americana, ele não joga a Copa Centro-Oeste. Se o Remo subir para a primeira divisão e for para a Sul-Americana, ele também não joga a Copa Norte. Isso. E cria a Copa Sul-Sudeste. Esse é um ponto que eu acho que não precisava, tá? Não precisava. Por quê? Porque você vai trazer muitos jogos para o calendário, mais jogos para o calendário de possivelmente times da elite. E times da elite eu tô falando Série A e Série B. Talvez não fosse necessário. Mas também tem a regra de times que jogam Libertadores ou Sul-Americana, eles não jogam a Copa Sul-Sudeste. Então, por exemplo, nesse caso, nessa temporada, quem jogaria a Copa Sul-Americana? Quem jogaria a Copa Sul-Sudeste? De São Paulo, o Santos, que não disputou a Copa Sul-Americana, e talvez o Mirassol. Tá?
Em Minas Gerais, Cruzeiro foi para a Sul-Americana, Atlético foi para a Sul-Americana. Então, quem jogaria em Minas Gerais? Talvez o América Mineiro e, sei lá, o Atlético. No Rio de Janeiro, o Vasco jogou Sul-Americana, Fluminense Sul-Americana, Botafogo e Flamengo Libertadores. Quem jogaria a Copa Sul-Sudeste? Sei lá, o Boa Vista e o Volta Redonda. Seria isso. Então, isso não traria jogos para... Perdão, não traria jogos para o calendário, não aumentaria o número de jogos, mas não sei se precisava. Segundo o Samir Chaude, as próprias federações pediram, então voltou aí, não vai onerar jogos, tá? Série B e competições internacionais não tiveram mudanças. Talvez aí acho que tenha faltado um pouco mais de força da CBF, junto à Conmebol. A CBF até tentou tirar um clube brasileiro de pré-Libertadores e classificar o outro que ia para pé direto para ganhar 4 datas de pré-Libertadores, mas não conseguiu. No final, essas mudanças todas, elas vão significar, como eu coloquei nesse tweet, 6 jogos a menos para times que jogaram a Libertadores. Por exemplo, nesse ano, quem jogou Libertadores? Vamos ver se eu lembro de cabeça. Flamengo, Botafogo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Inter, Bahia e Fortaleza. 8 clubes teriam 6 jogos a menos no calendário. 6 jogos dão quase 11% a menos de jogos. É uma mudança significativa. E times que jogaram desde o início da Copa do Brasil, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fluminense, Vasco e por aí vai, Grêmio, esses clubes teriam 8 jogos a menos no calendário. Então, as mudanças são boas. As mudanças são boas. Porque elas diminuem 6 jogos ou 8 jogos dos times da Série A. Na apresentação, a CBF mostrou que dos 22 clubes que mais entraram em campo em 2024, dos 22 clubes do mundo que mais entraram em campo em 2024, 21 são brasileiros. 21. Na média, os clubes brasileiros da primeira divisão entraram em campo em 2024 68 vezes, 68. No resto do mundo, na elite do resto do mundo, a média são 57 jogos. Então, assim, com essas mudanças, os clubes de elite do Brasil passam a entrar em campo menos vezes, o que tem a propensão de melhorar a qualidade do nosso futebol. Então, por esse aspecto, o calendário ele é bom. Não é perfeito. Poderia ser melhor. Poderia talvez cortar mais na carne dos estaduais, poderia tirar a data da Copa do Brasil, que eu vou falar no vídeo da Copa do Brasil. Tem um problema grave desse calendário, que é a CBF vai continuar desrespeitando a segunda perna da data FIFA. Sabe a data FIFA? Que tem sempre 2 jogos? O primeiro jogo da data FIFA, a CBF respeita. Não tem calendário, não tem jogo no Brasil, pelo menos para a Série A, não tem jogo no Brasil na primeira data FIFA. A segunda, a CBF mente dizendo que respeita. Ela não respeita, ela desrespeita. Por quê? Porque a seleção joga na terça e tem jogo normalmente na quarta ou na quinta. E aí você obriga o jogador voltar igual um louco lá da seleção, entrar em campo com menos de 3 dias de descanso. Aí alguns entram, se machucam, outros preferem não entrar. Aí a torcida diz, pô, esse cara não tá querendo ajudar. Isso a CBF vai continuar. Deveria ter resolvido. Isso é um problema. Mas, no geral, gostei das mudanças, porque as mudanças tiram 6 jogos de 8 dos 20 clubes da Série A e 8 jogos dos 12 clubes da Série A do calendário. Isso foi positivo. Diminuir os estaduais, muito positivo. Começar o brasileiro no começo da temporada, muito positivo. Então, as mudanças, elas são boas, não são perfeitas. E não gostei das mudanças da Copa do Brasil, não gostei da mudança de tirar clubes, os principais clubes do Nordeste da Copa do Nordeste. Mas isso eu vou falar detalhadamente no vídeo que eu tratar dessas competições. E aí, gostou? Entendeu? O que você pensa?
Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário do vídeo tem o link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você não paga nada nem para baixar nem para usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau!